Olá a todos, eu sou a Ana Santos e sejam bem-vindos a mais um programa sobre a sustentabilidade. Hoje vamos falar sobre o tema uso consciente dos plásticos e, para isso, tenho aqui comigo a minha colega Filipa Silva. Bem-vinda, Filipa! Olá, boa tarde. Então, o plástico, como sabemos, é um material bastante versátil e está por isso presente no nosso cotidiano, trazendo praticidade e melhorando a conveniência dos bens e serviços oferecidos. Como exemplo das inúmeras utilizações do plástico, podemos citar os materiais hospitalares, como adesivos, seringas e luvas, e embalagens de alimentos. Por exemplo, a água que ingerimos vem em embalagens de plástico, assim como sumos, o leite e a comida que consumimos. Além disso, os sacos que usamos nas compras, por exemplo, são geralmente feitos de plástico. Para além das nossas casas, o plástico é também usado noutros setores, como o automóvel. Aqui, os polímeros têm a função de melhorar o desempenho dos equipamentos e dos materiais produzidos. No entanto, é essencial ter em mente que este uso deve ser feito de uma maneira consciente e ecologicamente responsável. Vivemos num tempo de grande preocupação com o ambiente e é necessário evitar ao máximo o aumento da poluição, seja ela de que tipo for. Para esse efeito, devemos começar pelo mais simples: educar as populações quanto ao que fazer com os resíduos que produzem. É notável que algumas pessoas têm já consciência do que devem fazer, mas outras nem tanto. No questionário que nós fizemos no Google Forms, verificamos que a maioria das respostas aponta para um uso responsável e cuidado dos plásticos, mas ainda há respostas que são preocupantes, tendo em conta a informação a que temos acesso hoje em dia acerca deste assunto. À pergunta com que frequência recicla os plásticos que tem em casa, 42 em 64 pessoas responderam sempre. Porém, houve pessoas a responder algumas vezes, raramente, e outras que até mesmo responderam nunca. É verdade. A reciclagem é um dos passos fundamentais no processo do uso consciente dos plásticos. É necessário que saibamos que, se não vamos utilizar mais de uma vez um certo produto, devemos colocá-lo no ecoponto amarelo para este ser reciclado. Ao reciclarmos, garantimos o tratamento dos resíduos e a remoção segura de substâncias que podem ser perigosas para o ambiente e para a saúde humana. Assegura-se também a recuperação de materiais cuja disponibilidade na natureza começa já a escassear e também uma redução da quantidade de resíduos que são colocados em aterro e que poderiam, eventualmente, acabar no mar. Os níveis de reciclagem ainda são muito baixos. A média global situa-se por volta dos 9%, ainda que a Europa se possa orgulhar de reciclar cerca de um terço do seu plástico. No entanto, ao contrário de outros materiais como o alumínio, o plástico não pode ser continuamente reciclado, degradando-se mais um pouco de cada vez que é reciclado, até chegar a um ponto em que não pode ser reciclado. A pergunta: quando está fora de casa, preocupa-se em guardar os resíduos até encontrar um caixote, um ecoponto? Recebeu 54 respostas positivas e 10 negativas. Apesar da grande maioria ter respondido sim, é de veras preocupante o facto de haver ainda pessoas que não guardam os resíduos que produzem e os deixam na rua como forma de se verem livres deles. Calcula-se que um quarto de plástico vá parar aos oceanos. Alguns destes plásticos entram na cadeia alimentar e pode até acabar no nosso prato. Mas os animais marinhos são, claro, a maior vítima de todos. O número de animais mortos anualmente devido a ingerirem ou ficarem presos em plástico é incalculável. É mesmo, e mesmo que o plástico e outros resíduos que são deitados para o chão não constituam a maior parte do lixo que vai parar aos mares, é absurdo que isto ainda aconteça. Certo, Filipa, concordo plenamente. Para além disso, questionamos as pessoas sobre a importância a ordem de importância dos 3 R's. E a maioria respondeu corretamente, isto é, respondeu que o mais importante é reduzir, o segundo mais importante é reutilizar e, por último, mas não deixa de ser Mesmo importante, importante. é reciclar. O facto é que, apesar da reciclagem ser a mais falada, a redução constitui o passo mais importante no uso dos plásticos. É óbvio que sem consumo não haveria criação de plástico, de resíduos plásticos, mas a verdade é que o plástico está bastante presente nas nossas vidas.
Há, no entanto, formas de reduzir o nosso uso de plástico, como, por exemplo, fazer uma lista de supermercado e segui-la à risca, comprar embalagens familiares em vez de embalagens individuais. Por exemplo, se queremos comprar água, devemos comprar um garrafão de 5 litros em vez de 3 ou 4 garrafas de 1,5 litro. Devemos comprar sempre produtos duráveis e resistentes, de forma a evitar uma substituição precoce e assim diminuir o desperdício. Devemos evitar também produtos embalados, como, por exemplo, comidas que são pré-cozinhadas. Utilizar sempre que possível, sacas reutilizáveis para transportar as nossas compras e evitar comprar objetos como pratos, copos e talheres descartáveis e também palhinhas, como é óbvio. Claro, concordo totalmente com o que disse, e no que toca a reutilizar, há também várias maneiras de o fazermos. E isto pode-se aplicar a objetos que não são feitos de plástico. Temos exemplos de reutilização, que são utilizar frascos vazios para guardar compotas caseiras, não é certo? Sementes, parafusos, botões, clipes, entre muitos outros. A roupa que também já não se usa, podemos doá-la a instituições ou a quem necessite, caso a roupa já seja velha ou estragada, podemos utilizá-la como panos de limpeza. Sim. Podemos também transformar embalagens de sumo, leite e outras embalagens plásticas em pequenos vasos de plantas e até podemos aproveitar os sacos de plástico os sacos de plástico das compras para acomodar resíduos ou mesmo para os utilizar novamente nas compras. Também, se tivermos crianças, são inúmeras as brincadeiras e os objetos que se pode fazer reutilizando. Basta usar a nossa imaginação ou então até procurar na internet. No final deste programa, nós esperamos que tenham aprendido com o que foi explicado aqui e que passem a usar o plástico de uma forma consciente e responsável. Certo. Obrigada, Filipa, por teres vindo aqui falar sobre este assunto tão De importante. nada. E até uma próxima vez. Até uma próxima. Tchau.